Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No último capítulo, paramos com a situação tensa. O Paulão, ele tá com um espadão enfiado no bucho dele. Enquanto isso, lá onde tá o Prota, ele tá arregaçando geral com suas correntes. E olha a cara do brabo, o bicho nem tá zangado, hein? Isso porque ele tá olhando toda hora para onde sua galera tá presa. E ele tá preocupado, pois ele tem que acabar com isso rápido, pois todos os seus colegas estão correndo risco. Ele lembra do Paulo, e lembra que ele só poderia segurar esses caras por 10 minutos. E a única coisa que o Prota tem que fazer agora é salvar essa galera e acabar com o Rei Elfo. E enquanto ele tá pensando nisso, um elfo vem por trás dele. Só que o elfo é burro e fica gritando para ele morrer. Mas o Prota já tinha percebido a presença dele. Então ele só prepara suas chamas e lasca o socão nesse bicho. O Prota ele não tá nem ligando pro que vai acontecer com esses caras. Ele só tá querendo acabar com todo mundo. E o Rei Elfo tá lá, sentado no seu trono, só olhando o Prota acabar com todo mundo. E ainda chama o nosso brabo de tolo e pergunta para o Prota se ele vai conseguir levar todos os seus soldados para a Terra do Pé Junto. Ele tá perguntando isso, pois acha que venceu, pois o Prota ele tá rodeado de negro. Mas o Prota só pergunta para o Rei Elfo por que ele não conseguiria. O Rei Elfo, com um sorriso na cara, fala que o nosso menino ele é um arrogante e um humano inútil. E o Prota nesse momento lembra novamente daquele corvo que estava fingindo ser seu pai, né? E lembra das palavras que ele sempre falava, desgraçado e inútil. E o Prota ele já tá de saco cheio disso, já que ele ouviu essas palavras durante a infância dele. Então ele só mete aquela aura ameaçadora, deixando todos os elfos com medo. E olha o tanto de mana saindo desse bicho. O Prota fala que tá cansado de brincar com todo mundo, então vai logo acabar com isso. E o Rei Elfo, vendo isso, acha que ele cagou na cueca, pois desesperado, ele manda todos os elfos acabarem com o Prota. E mesmo os elfos com medo, eles têm que seguir a ordem do seu rei, e todos vão para cima do Prota. Mas o Prota, ele só ativa novamente sua habilidade nova, Correntes do Inferno, e um turbilhão de correntes pegando fogo começa a rodear o nosso garoto. E esses elfos nem tá acreditando que isso está acontecendo novamente, pois essas correntes estão acabando com todo mundo. E como os elfos não querem morrer, eles pararam. Mas o Prota ele tomou uma decisão: já que ninguém quer vir até mim, eu vou até vocês. Então ele salta e vai para cima de todos os elfos, pois como eu disse, ele não pode demorar muito nesse lugar. Então ele acaba com todos de uma vez. E o Prota ele agradece a todos por essa oportunidade, pois ele estava querendo mesmo testar essa habilidade nova. E é sério, ele tá muito grato por isso. E o Rei Elfo ele nem tá acreditando que esse garoto fez tudo isso. Queimou todos os seus soldados e chama o nosso garoto de desgraçado e pergunta para ele se ele acha que ele vai sair desse lugar vivo depois do que ele acabou de fazer. E o Prota ele faz essa cara ao ouvir essas palavras e pergunta para esse maluco se ele realmente está falando sério, pois ele prendeu seus colegas e ainda torturou eles. E se aproximando desse cara, ele vai emanando uma aura mais ameaçadora que antes e pergunta novamente: você realmente está falando sério? E o Rei Elfo ele fica calado, pois sim, ele peidou na cueca. E ele tá pensando, como é que isso é possível? Como que esse humano pode ser tão poderoso? E ele reconhece que não é páreo para esse humano. Estou lascado! E já vai falando logo que o Prota ele vai se arrepender por isso. Mesmo que ele capote nesse lugar, os outros 7 vão acabar com ele. E o Prota nem tá ligando para o que esse cara tá falando. Então de repente ele só aparece na frente do Rei Elfo. E o Rei Elfo ele fica surpreso. Só que ele não tem muita reação, pois o Prota mete o socão na cara desse bicho. E o impacto foi grande e mandou esse bicho para bem longe. E o Prota já fala: maluco, quem disse que isso é problema meu? Se eles quiserem vir atrás de mim, eles que venham, pois eu vou capotar todo mundo. Caralho, o maluco é brabo. Enquanto isso, lá onde tá a galera do Prota, o Paulo, ele ainda tá com a espada enfiada no bucho dele. E a Júlia nem tá acreditando no que tá vendo, pois no pensamento dela, ela sabe que não foi capaz de fazer nada. E nem conseguiu ver direito o que aconteceu. E mesmo o amigo dela lá no chão, nem tá acreditando no resultado. E em seus pensamentos, ela se pergunta por que ela é tão fraca. Pois por causa dessa fraqueza, novamente ela tá perdendo alguém. E o Elfo Negro, agora que ele capotou o Paulo, ele só vai atrás do resto. E pra quem ele olha? Para a Júlia, pois ela tá mais próxima dele. E olha a audácia desse bicho. Ele quer provar a Júlia nesse lugar. Só que nesse momento, uma luz brilhante aparece nesse lugar. E todos ficam surpresos. E olha quem é que aparece, hein, gente? E o elfozinho, ele tá se perguntando: que mana toda é essa? E o bicho, ele já tá suando frio. E a pessoa que tá vindo, já pergunta logo: foi você que machucou essas pessoas? É melhor você pensar direitinho antes de responder isso. Porque se isso for verdade, você já era meu filho. Pois nesse momento, a nossa deusa chegou. E todos ficam admirados em ver essa deusa. E o elfo suando frio.
Bora, conte logo, você vai capotar, não importa o que você diga. Você tá fudido, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. Com a chegada da nossa Milf, percebemos que o Paulo, ele ainda tá vivo. E agora, ele pode descansar em paz, já que ele cumpriu o que tinha prometido. Ele conseguiu tempo até o reforço chegar. E como o elfo, ele ficou calado, a Milf novamente pergunta: foi você que fez isso com essas pessoas? E a pressão é tanta que o elfo, ele só cai no chão. Mas o maluco, ele continua calado. E a Milf só pergunta: quem foi que fez isso com eles, maluco? Vai responder não? E o cara, ele tá suando frio nesse momento. E a galera só tá olhando isso, vendo um elfo que tava humilhando eles, agora sendo humilhado. E o elfo, ele sabe, só pela mana dessa mulher, que ele não é páreo para ela. E o que passa pela cabeça desse cara é: se ele conseguir pegar as crianças como refém, ele pode sair vivo daí. Tem demência? Então o que o maluco faz? Ele fala que sim, que foi ele que fez isso com esse pessoal. E a Milf só mostra esse olhar para ele. E como o cara, ele conseguiu responder, então ela tomou sua decisão. A Milf, ela fala que nunca pretendia soltar ele. Então nesse momento ela ativa sua habilidade de sacrifício e todos que estão nesse local começam a ser curados. E o sistema já vai avisando que curar muitas pessoas de uma vez vai consumir bastante força vital do usuário. E o elfo, ele nem tá acreditando que essa mulher, ela consegue curar todo mundo de uma forma tão rápida. E agora nesse momento, o cara, ele nem sabe o que vai fazer. A Milf fala que um curandeiro não vai negligenciar ninguém, nem mesmo se ele for um inimigo. E a Milf, ela vai falando isso enquanto se aproxima. E quando ela chega perto desse maluco, o maluco, ele peidou na cueca de novo. E já vai pedindo para ela esperar. Só que a Milf, ela diz que não gosta quando outras pessoas põem as suas mãos nojentas no pessoal dela. Fudeu de vez! E nesse momento, a Milf, ela só dá um tapão nesse cara, que faz ele voar para longe desse local. E a Cris, ela tá impressionada, pois é a primeira vez que ela vê a força de um caçador rank S. E o que sobrou do boy band foi isso. E todos no local estão impressionados, pois isso não foi habilidade, foi apenas um tapa concentrado de mana. E depois que essa confusão acaba, ela vai em direção aos dois caídos no chão, pois ela tem que curar eles rápido. E enquanto ela tá curando o gerente, a Júlia, ela pergunta se eles vão ficar bem. A Milf, ela responde que sim, só que o Paulo, ele tá bastante complicado. Então ela usa um pouco mais da sua habilidade de sacrifício para dar um reforço na cura dele. Só que o sistema avisa que o Paulo, ele tem danos severos e vai levar uma quantia considerável da força vital dela. O motivo disso é porque o Paulo, ele usou uma força que não poderia usar, já que o seu corpo não estava adaptado. Todos os nervos dele que usavam mana foram completamente danificados. Então ele vai precisar de mais cuidado, né? E a Milf pensa, se ela chegasse um pouco mais tarde, ele não iria conseguir usar mana novamente. Mas a Milf, ela não é a melhor curandeira à toa, pois sim, ela conseguiu curar o Paulo, e com isso ela perdeu permanentemente 2% da sua força vital. E quando ela termina, ela fica aliviada, e ela tá um pouco cansada também, e dá graças a Deus que o Prota, ele existe, pois se não fosse ele, ela já teria capotado faz tempo. A Cris, ela também pergunta se ele vai ficar bem, e a Milf responde que sim, só que ele vai demorar uns dias para poder acordar. As meninas, elas ficam aliviadas, mas a Milf, ela faz uma pergunta para elas: onde tá o Prota? O que aquele menino tá fazendo? E o pessoal, eles ficam de cabeça baixa, né? E o carinha fala que ele foi para a sala do boy sozinho. Todo mundo pensa que ela vai ficar preocupada, mas ela só diz: ah, tá bom, não é de se admirar. E fala que ele vai ficar bem, e pede para eles não ficarem preocupados. Mas a Cris, ela já entra em desespero e fala que ele foi matar o chefe sozinho. Como que ela não vai poder ficar preocupada? E a Milf tenta deixar a Cris calma, falando que ele não capotaria tão fácil assim. E ela ainda diz que pode garantir isso, pois os elfos negros usam magias para atacar. E a Milf sabe que quem usa magia não é nada para aquela criança. E lá na sala do boys, o Prota, ele tá metendo sarrafo no elfo negro rei. Pois é, o Prota falou para esse cara, se os amiguinhos dele quiser vir, eles podem vir, que ele vai capotar tudinho, e que o elfo negro pode contar para ele. Mas é claro, se esse elfo conseguir sair desse lugar vivo. E o elfo negro, ele tá sentindo a pressão, pois esse cara, ele é fraco. Caralho, cuzão. E o cara fica xingando e se perguntando: como que eu, o rei dos elfos negros, estou perdendo para um mero humano? Mas ele começa a se levantar e fala que isso não é hora de pensar. E agora a única coisa que ele tem que fazer é fugir desse lugar, pois ele tem que contar para seus irmãos sobre o que acabou de acontecer, que ele levou uma surra. Então ele mete o pé desse lugar, e quando ele pensa que tá fugindo, pois ele pensa que é rápido, o Prota já tá na frente dele e tá cheio de correntes. Então ele só amassa a cara desse bicho no chão e prende esse maluco e faz uma pequena perguntinha: amigo, para onde é que você pensa que vai? A gente não acabou de brincar ainda. Ah, o elfozinho com a cara prensada no chão, ele começa a dar um sorrisinho e
e fala que ele não estava fugindo, e sim preparando a armadilha para o Prota. E o Rei Elfo fala que vai capotar o Prota junto com ele. Então esse Rei Elfo, ele usa uma habilidade. A habilidade é essa que foi passada de Rei Elfo para Rei Elfo. Nome da habilidade, Terra Congelada. E nesse momento, esse local ele começa a ficar todo coberto de gelo. E o Rei Elfo fala que agora é a vez do Prota ficar tremendo, pois nas palavras desse rei, ele disse que vai ensiná-lo o que é a morte de verdade. Mas o Prota simplesmente dá aquele sorrisão e agradece pelo presente do Rei Elfo. E em pensamento o Rei Elfo fica se perguntando: ué, o maluco tá sorrindo? Ele é doido? Mas você e eu sabemos o que vai acontecer. O Prota ele tá feliz, pois nesse momento ele tira uma cartinha. E vocês conhecem essa cartinha. E o que o Prota faz? Ele copia a habilidade do Rei Elfo. Pois é, galera, esse é o famoso trombadinho de skill. Eu sou ladrão, rapaz. Só que o Prota, ele não apenas copia a habilidade. A primeira habilidade que ele copia, ele desintegra ela. E o reino congelado do Elfo Negro é simplesmente quebrado. E o Elfo tá lá no chão, se perguntando como que isso é possível. Mas o Prota só pega a cabeça desse bicho. E o Rei Elfo, ele cagou. Aí, amigo, deixa eu brincar também. Você vai tomar no cu. E o Prota só usa aquelas chamas para incinerar a cabeça dele. E o sistema avisa: você derrotou o Rei Elfo Negro. Uma conquista inacreditável produzida. Você ganhou o título, aquele que matou o Rei dos Elfos Negros. Ele só fica olhando esse verme sumindo. Enquanto isso, o sistema tá pitando feito louco, avisando que ele ganhou várias recompensas. Mas o Prota nem tá ligando para isso agora. A única coisa que ele quer é ir ver os companheiros dele. E ele vai correndo até um deles. E os malucos, eles estão péssimos. O Prota tira eles de dentro da grade e percebe que seu colega, ele ainda tá respirando. Só que não tem apenas eles dois. Ainda tem outros que estão precisando de ajuda. E eles estão em uma situação pior que a desse maluco. E o Prota nem pensa. Ele já começa a usar o sacrifício para salvar esses caras. Só que a diferença dele para Milf é que ele não perde vitalidade, graças ao seu hack, né? Mas de repente, a Milf aparece do lado dele, pois ela veio ajudar o seu discípulo. E ele fica surpreso que ela conseguiu chegar a tempo nesse local. Mas nesse momento ela fala que ser um curandeiro é um trabalho cruel. Só que a maior alegria de um curandeiro é quando o seu trabalho não é necessário. E a segunda maior alegria é quando está salvando uma pessoa. E nesse momento, os dois eles unem a habilidade de sacrifício e salva geral nesse lugar. E lá fora da masmorra, dentro de um carro, tá o Baba-Ovo. E ele tá irritado e tá se perguntando quem foi. E ele fica xingando, pois ele sabe que ele tá ferrado, já que o diretor disse, se ele falhar mais uma vez, ele já era. E ele já pensa em um plano, e já vai falando que se alguém sair dali, todos vão morrer de uma forma dolorosa. Mas de repente, uma pessoa tá batendo na janela, e esse é o nosso garoto. O Baba-Ovo, ele fica sem entender, mas o Prota ele nem demora, ele só quebra o vidro e aperta o pescoço desse maluco. E o Prota ele tá zangado. Olha a cara do nosso garoto. Só que uma hora atrás, lá na frente da guilda onde eles estavam, tá todo mundo reunido. E o carinha que foi sequestrado tá agradecendo todos por eles terem ajudado a resgatar todo mundo. Mas a Milf, alegre como é, fala para todos, se eles estiverem realmente gratos, eles podem ir na guilda dela mais tarde. E nesse momento, a Cris ela fala, se ela pudesse, ela iria agora mesmo. E o Prota nesse momento, manda ela se tocar e manda ela ler o ambiente. Ela se irrita e dá um chutão no Prota. E ela tá bastante irritada. E até falou pra ele que durante o dia todo é pra ele nem abrir a boca. Mas ele tá lá jogado no chão, se perguntando como é que ela tem tanta força. E nesse momento, a Júlia fala que ele deixou todos preocupados. Tá um momento alegre e descontraído, mas logo logo chega um carro. E é a assistente da Milf. Ela pergunta se tá tudo bem e fala que correu até esse lugar porque ela não conseguia entrar em contato com ninguém. E isso tem horas. A Milf ela pede desculpa e fala que vai explicar tudo depois. Mas pede que antes leve todos os feridos para a guilda. E uma galera já vai levando todo mundo para dentro da van. A Milf ela fala que tem algo para resolver antes. Isso vale para o Prota também. A jovem ela diz certo e já manda o seu irmão entrar na van. Mas quando o Prota ele vai perguntar sobre o braço do gerente, em telepatia, ele fala para o Prota não dizer nada. O Prota ele pergunta se está tudo bem, se ele pode usar telepatia normalmente, já que ela consome muita mana. O gerente fala que não tá bem nada. Só que se a irmã dele souber sobre o braço machucado dele, ela vai ficar enchendo o saco dele depois. E a irmã dele tá lá, paradona, se perguntando o que diacho aconteceu com ele. Então ela já fica irritada e fala que se ele ficar parado sem fazer nada, ela vai entender que ele cai de pé. Então ele se apressa logo e sai correndo. A jovem ela se despede da Milf e a Milf pede para que ela cuide das crianças. E quando eles se vão, o Prota ele pergunta se ela sentiu. E ela responde que sim, pois é, tem uma mana escura vindo de um certo lugar. E voltamos aonde estávamos. O Prota ele puxou esse cara do carro e arremessou ele no chão com tudo. E o Baba-Ovo ele se pergunta como foi que eles descobriram. E esses dois, eles estão bastante irritados. E a Milf já pergunta logo, maluco, o que é que tu tá fazendo aqui? O Baba-Ovo ele fica se
perguntando como é que essa maluca sabe das coisas. Esse maluco, ele se levanta rápido e já vai tirando um objeto de dentro do inventário, pois ele fala que ele não irá capotar tão fácil assim. Esse é um item de teleporte a curta distância. Ele se teleporta para trás da Milf, só que ela já estava esperando por isso, pois ela só olha para trás. Ele tenta usar uma pesteira nela, só que ela desvia. Ela fala que esse item não é lá grande coisa e que ele é um inútil, e ela pergunta por que ele estava tentando capotar os estudantes, e a Milf manda ele falar quem é que tá por trás disso. E o cara tá tentando se achar o bonzão e fala que todos os magos são inferiores, e já começa a ativar o item novamente. E lá na sala do diretor, ele tá olhando umas fichas, e olha a ficha de quem ele tá olhando, e o diretor Ganguji nem tá ligando pra esse cara, só agradece que ele foi um ótimo peão. E lá onde eles estão, esse item que ele tá ativando é um orbe para suprimir a magia, e a Milf pergunta se ele acha que isso vai parar ela, e o cara, ele já tá se cagando, pois olha a quantidade de mana que a Milf tá liberando. Esse maluco, ele tá lascado. E o Prota, ao ver esse item, ele fala que já sabia, pois foi por causa desse item que ele não conseguiu descobrir aquele círculo de magia. E a Milf nesse momento, ela fala: maluco, não importa se tu vai me falar ou não, eu sei muito bem quem tá por trás disso, é aquele velho Ganguji. E ó a cara de medo que esse cara tá nesse momento. Então, o orbe que ele tava segurando, ele é trincado, e ele lembra das palavras do diretor: o orbe de supressão de mana, ele é fácil de ser destruído, é só a pessoa colocar mana o suficiente para que ele quebre. E a Milf só fala pra esse doido: maluco, quem vai morrer aqui é você. Então nesse momento, em cima do baba-ovo tem uma nuvem se formando, e dessa nuvem vem uma habilidade, e essa habilidade vai direto no baba-ovo, e enquanto ela tá vindo em direção a ele, ele só fica olhando. Pois é, fudeu, pois depois que essa magia pega, ele é desintegrado, e o Prota vendo essa magia fica espantado, pois é uma habilidade chamada de relâmpago. E olha essa deusa, Que coisa mais linda! esse relâmpago é uma habilidade de ranquear parecida com as correntes elétricas, só que ela tá em outro nível, pois ela se adapta à força do usuário, e a Milf ela não é pouca bosta não. E o orbe que esse maluco tava segurando, ele é esfarelado. Passando alguns dias, lá na academia, no quarto de certo alguém, tá a Julia em sua cama, abraçada no seu travesseiro, e ela tá pensando no dia em que o Prota salvou ela. Ele segurou aquela habilidade com a mão e a protegeu, e a bichinha, ela tá toda corada, e ela fica admirada, pois o Prota, ele conseguiu criar aquela magia que fez desintegrar a lança daquele elfo, e achei ele impressionante. E ainda fala que ela tem um longo caminho para percorrer, e diz que vai fazer questão de agradecer o Prota depois. Enquanto isso, lá fora da academia, tem um bando de repórter tentando descobrir o que foi que aconteceu. E eles querem falar direto com o Ganguji, só que os seguranças não estão deixando. E olha a penca de gente que tem fora desse domo. E o Ganguji, ele tá na sua sala, e ele tá bastante irritado. E ele fica se perguntando como foi que isso aconteceu. E a informante do Prota, ela tá perguntando para o Ganguji o que é que ela deve fazer, já que tem jornalista lá fora, os empresários ligando para a academia, pois todos eles querem satisfação. E irritado, o Ganguji fala que é para ela mandar fechar a academia e falar para todos que eles não estão dando entrevista, e como desejar, ela vai dizer isso. E o Ganguji nesse momento percebe que tem alguém vendo os planos dele e fala que deve ter um traidor nesse lugar. Então ele imagina que seu baba-ovo, ele já deve ter capotado, pois nesse momento era para ele já estar nesse lugar, e só não estaria na academia se ele não estivesse capotado. Então ele tem uma ideia, ele pega o celular e vai fazer isso olho por olho, e liga para uma certa pessoa e fala que quer encobrir algo, e não importa o que vão cobrar dele, ele vai pagar. Então alguns dias se passam, a academia tá calma, e o Paulo, ele tá andando por ela, só que de repente o Prota chega e dá aquele pequeno susto nele, só para ter a certeza que ele tá bem. O Paulo, ele se espanta um pouquinho, mas ele reconhece seu amigo e fala que ele tá bem graças à guilda e a ele. Mas o Prota, ele percebe que ele tá um pouco triste por ele não ter feito muita coisa, mas o Prota fala para ele não mudar e continuar como sempre foi, pois foi por causa dele que eles conseguiram o tempo e a mestre da guilda chegou. Então o Prota, ele se despede e fala que tem que ir para a aula, mas antes dele ir, ele dá aquela volta e fala pro Paulo cuidar um pouco mais dele mesmo, e a confiança volta um pouquinho pro Paulo novamente, e ele sabe o que ele tem que fazer nesse momento. Passando algumas horas lá no quarto do Prota, o Prota, ele tá vendo tudo que ele ganhou, e de tudo que ele ganhou, ele vai dar uma coisa para o Daniel, pois ele tem certeza que o Daniel vai ficar feliz com o item. Mas o Prota fica surpreso com uma habilidade, uma que ele pode criar um item que é necessário para ele no momento da batalha, e isso só vai custar mana. Traduzindo, mais um hack para o Prota. Com essa novidade, o Prota, ele pula até da cama de tão surpreso que ele tá, pois agora ele pode criar qualquer equipamento em uma batalha. Então o que ele faz? Ele vai testar essa habilidade, e o Prota, ele consegue criar uma peixeirinha, e ele acha isso perfeito. E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa aquele gostei. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você quer dar aquele apoio no canal, tem a área de membros. Então, até a próxima. Fui!